Fala, Fluters, tudo bem com vocês? Pessoal, bom, quem acompanha o canal sabe que faz um tempinho já que a gente não posta alguns vídeos, né? A gente vem aí trabalhando faz um tempo no basicamente o login com o Firebase, né? Mas com um pouquinho mais de lógica, um pouquinho mais de orientação a objetos e tudo mais. E o motivo é simples, basicamente eu realmente tive bastante trabalho, né? Tava realmente falta de tempo para dar manutenção no canal e tudo mais. Então isso me gerou alguns problemas aqui para dar manutenção realmente nos vídeos que a gente vai colocando. Mas agora a gente volta com força total, vamos terminar esse aplicativo, vamos deixar ele bonitinho para que vocês possam aí ter uma base de como fazer login com o Firebase, né? Depois talvez a gente traga outras telas de login, algo mais bacaninha. Mas o que a gente tinha até o momento, né? Como um dos nossos lemas é mais Flutter e menos enrolação, então vamos lá. Voltando aqui para o nosso código, nós tínhamos algumas coisas inicialmente no nosso aplicativo, né? Nós tínhamos aqui o nosso main, onde nós tínhamos toda a inicialização do aplicativo. Nós vamos reestruturar o aplicativo, tá? Por quê? Porque eu estava fazendo de uma maneira para que ficasse mais fácil para o entendimento de vocês. Mas nem sempre a maneira mais fácil é a maneira correta, tá? Então eu vou reestruturar ele aqui e a gente vai fazer junto. Quem está com o projetinho aqui vai poder entrar diretamente e fazer o download do projeto do jeito que a gente vai terminar esse vídeo lá do GitHub. Eu vou deixar disponibilizado para vocês, para que vocês possam fazer o download disso aqui, fazer um fork lá e poder inicializar junto comigo, né, do jeito que a gente está com isso daqui, com todas as libs e tudo mais aqui. E também, o que a gente vai fazer? Lógico que com a sua configuração do Firebase, obviamente que eu não vou disponibilizar o arquivo JSON e tudo mais, mas eu vou deixar disponível ali para vocês fazer o download. A gente está inicializando o Firebase aqui como um dos primeiros inicialização do nosso aplicativo, né? Eu dividi o initconfig por uma outra pasta para a gente poder inicializar tudo que a gente precisa antes do app inicializar de fato, né? Antes do nosso main com o app aqui, dele inicializar, a gente está inicializando nesse init, né? Aqui dentro a gente só tem três páginas: login, signup e só tem duas páginas, desculpa, login e signup. Então o que a gente vai fazer? Eu já estou com o aplicativo instanciado aqui, a gente está na tela de login, né? Eu vou até reiniciar o aplicativo aqui para vocês verem. Tá aqui bonitinho, tá reiniciado. Aqui vocês têm a tela de cadastro, onde vocês fazem o cadastro. Atualmente, como que está funcionando? A gente tem essa telinha de cadastro, onde a gente tem os campos aqui. É basicamente nome, e-mail, senha e confirme sua senha e o botãozinho de cadastrar. Para começar, o que a gente vai fazer? Eu quero mudar um pouquinho essa informação do cadastrar aqui. E vocês viram que, deixa eu até vou trocar a cor que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Aqui dentro da Sign Up Page, a gente vai entrar dentro dela. Aqui embaixo, vamos descer até onde está o nosso botão. E aqui em cadastrar, em vez da Color Gray de 200, eu vou colocar uma Color Gray de 900, tá? Vai ficar basicamente um black. Por quê? Porque visualmente vai ficar um pouco mais interessante de vocês visualizar. Vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, tá? Se 500 se ele ficou muito forte. Ou a gente coloca mais escuro a cor. Acho que eu vou deixar 200 esse cara aqui. E vou colocar a cor do botão um pouquinho mais escuro, tá? Vou colocar aqui um de 700. Legal, agora ficou bacana. Então nós vamos ter o botãozinho de cadastrar aqui embaixo, belezinha. O que a gente vai fazer agora, tá? Vocês sabem que a gente tem um controlador que controla tudo isso daqui, né? Nosso controlador está aqui dentro, ó. Então nós temos o nosso Auth Controller. O nosso Auth Controller ele faz o que basicamente aqui? Eu starto um diálogo, primeiro de tudo, né? Um dialog, quando eu vou fazer qualquer coisa aqui. Se eu clicar nesse botão, ele já está fazendo a validação dos campos obrigatórios, o que é obrigatório e o que não é, né? E eu posso ir preenchendo os dados aqui. Quando eu clicar nesse botão, ele está recebendo o nome, o e-mail, a senha e se está ativo ou não. Aqui a gente está sempre mandando ativo como sim, né? Como true, quando eu estou fazendo a criação desse usuário. E a data de cadastro sempre datetime.now. Então, como que ele está recebendo esse dado aqui? Aqui na Sign Up Page, em cada um dos nossos componentes, né? Deixa eu até reduzir isso aqui. Em cada um dos nossos componentes, vamos pegar o de nome, por exemplo, aqui eu tenho container, aqui ó, nome completo, tá vendo? Aqui eu tenho o texto, container de nome completo, aqui embaixo também.
para ele poder digitar. Esse aqui é o texto do cabeçalho, esse aqui é o texto do nome completo. E aqui embaixo eu tenho o alphacontroller.setName. O que quem conhece MobX faz? Então eu tenho um nome, um observável, ou seja, uma string observável. E quando eu dou um setName, o que o sistema faz? Ele vai lá e seta o valor que está aqui dentro, né? O valor que eu estou recebendo nesse setName, que é uma string, dentro na variável nome que está aqui como observável. Sendo que eu setei isso daqui, eu já posso usar aqui embaixo. Aqui eu ainda posso fazer uma validação. Caso ela seja nula, eu posso mandar, por exemplo, sem nome, como está aqui. Caso o e-mail seja vazio, eu posso mandar, por exemplo, sem e-mail. Por quê? Com isso aqui eu garanto que eu não vou ter um bug, tá? Que pode ser que aconteça alguma coisa, do usuário vir aqui preencher. Não deveria acontecer, mas pode ser que aconteça, tá? Feito isso daqui, ele vai fazer o quê? Ele está chamando aqui, no caso, o nosso auth data source, fazendo um sign up. Mas como que ele está fazendo isso, né? A gente criou aqui um data source e esse data source está fazendo o sign up. Mas o data source, a gente vai usar ele de uma forma um pouquinho diferente, tá? Quando a gente fala a gente não vai fazer isso aqui dentro do data source, a gente vai fazer isso aqui, ó, dentro de data, nós vamos criar uma nova pasta. Vocês vêm aqui, clica com o botão direito, new folder. Então, vamos chamar essa pasta de services. Opa, criei com maiúscula. Rename services. Dentro dessa pasta services, vamos colocar aqui um new file. Vou colocar aqui services auth.dart. Ou auth services, acho que é melhor. Vou começar com a palavra da classe, né? Auth services.dart. Beleza. Fiz isso. Basicamente é bem igual, tá? Auth services. Aqui dentro do auth services a gente vai vir aqui no data source e vai copiar isso aqui, tá? Basicamente é isso que a gente vai fazer. E esse cara inteirinho pra cá. E a gente vai copiar pra cá. Beleza. Vamos importar todos esses carinhas aqui. Firebase Auth, Firebase Firestore. Vamos importar os erros. Nossos erros que temos aqui. Temos uma failure. Temos um user DTO. Primeiro de tudo, primeiro a gente vai mudar esse conceito aqui, tá? Isso daqui eu não gosto muito de trabalhar dessa forma. O conceito é o mesmo, tá? Do que a gente vai trabalhar, mas eu gosto de trabalhar com um package chamado dartz-d, tá? Do Flutter mesmo, tá? Então, onde é que esse cara vai estar? Vocês podem entrar aqui, ó, digitar dartz-d, vou entrar lá no pub.dev, vai ser esse carinha aqui, ó, dartz-d. Vocês vêm aqui e instalar, tá? Flutter aqui, ó, dartz-d. A gente vai voltar para o nosso projeto. Eu vou pegar o terminal aqui e eu vou colocar para instalar o dartz-d. Quando a gente coloca para instalar o dartz-d, ele vem com ó, ele já adicionou. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou remover isso aqui. Vou dizer o seguinte, eu quero retornar uma filtre de either. No primeiro, na esquerda, eu vou retornar uma failure. E na direita, eu vou retornar um user entity. Da mesma forma que a gente fez ali. Tá? Aqui eu vou importo o dartz que eu já acabei de importar. O que muda, tá, pessoal? Então, aqui, ó, no caso, ó, tá vendo? Retornando o null, passando o usuário. Eu estou dizendo que o meu usuário ele pode ser nulo nesse caso. Então aqui, se eu fizer um login lá no Firebase, ele fez um login, eu peguei esse user e verifiquei se ele é diferente de nulo, verifiquei a credencial dele novamente, e aqui, ó, em vez de eu retornar desta forma, aqui eu estou verificando o seguinte, ó. O user é diferente de nulo? É. Então eu venho aqui e retorno simplesmente um write. Vocês vão digitar aqui write de direita, né? Ó, write de direita, que o que está à direita é o user entity. Tá? Neste caso, eu só preciso retornar o user. Por quê? Porque eu já tenho as informações desse usuário. O que eu poderia fazer aqui ainda, tá? Para mim
como eu preciso do UID, que eu já peguei aqui ainda, então eu acho que eu não vou precisar fazer. Então, eu só retorno o usuário. Aqui, no caso, eu só vou tirar isso daqui de dentro. Vamos tirar isso aqui dessa forma, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar assim, ó. Retorne um left, que é de esquerda. O que está à minha esquerda aqui em cima? A minha failure. E eu vou colocar aqui minha failure. Pronto, colei a minha failure dentro. Então eu só adicionei a palavra left antes aqui. Aqui vai ser a mesma coisa. Posso vir aqui e adicionar left. Tá? Ó. Então, nem precisei copiar nada, ó. Tá vendo? Só removo esse nulo aqui do final. Esse aqui também vou fazer a mesma coisa. Vou remover o null, tá? Do final aqui. E vou colocar a palavra left na frente. É bem tranquilo de fazer, tá? Isso aqui eu gosto muito de trabalhar dessa forma, vocês vão entender por quê. Porque agora, quando eu estou chamando esse cara aqui, ó, cadê ele? Ó, eu estou chamando await, né? Aqui, opa, desculpa, esse aqui eu estou no data source. Vamos lá para o controller. Então eu estou chamando o controller. Aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, se response ponto, o meu response, desculpa, estou no auth data source. A gente vai chamar primeiro o auth service, correto? Ó, agora, quando eu estou usando o auth response, ele me retorna uma instância de either. Então, eu posso digitar isLeft. Ou seja, se ele for um erro, você concorda comigo que ele já vai ter um erro aqui dentro? Por quê? Porque o que pode acontecer? Pode acontecer que deu algum erro nisso daqui e ele caiu em um desses try catches aqui embaixo. Se deu um erro, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer primeiro que eu quero retornar uma custom snack bar, pegando as informações dele, tá? Então, ou de uma maneira um pouquinho diferente, a gente tem um carinha que é uma abstração desse isLeft. E como que esse cara funciona? Esse cara funciona da seguinte forma, eu já vou mostrar para vocês aqui que eu tenho ele pronto, tá? Vou pegar aqui rdv e ib app core. Só me lembrando que eu coloquei. Achei aqui, pessoal. A gente vai criar uma abstração. Na verdade, é uma extension, né? Aqui dentro de core, utils, a gente tem validators. Eu vou clicar aqui dentro de utils e vou criar um novo folder. Eu vou chamar aqui de get dartz, esse pacotinho, e eu vou arrastar uma funçãozinha aqui para dentro. Isso daqui é basicamente uma extension para a gente que usa dartz, tá? É uma extension em Ether que pega o que está na direita ou na esquerda para ficar mais fácil a nossa abstração dos dados, tá? O que vocês precisam fazer? Pausem o vídeo, podem copiar isso daqui, tá? Bonitinho, do jeitinho que está aqui, para não ter erro, tá? Copia bonitinho do jeitinho que está aqui. E eu vou... Isso aqui vai estar também no código do GitHub, tá? E agora, o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu posso retornar, obviamente, um scaffold to show snack bar, né? E o que a gente vai fazer aqui, ó? Agora eu não preciso fazer tudo isso daqui, tá vendo? Que eu tinha que pegar, transformar no map, ler o meu map, ler a mensagem que retornou. Aí o fold, eu poderia vir aqui no fold e retornar null e tal. Ia dar um BO violento para poder abstrair. O que a gente faz? A gente reduz isso daqui, ó. Eu venho aqui e digo o seguinte, olha, é uma show snack bar, beleza. Aqui, o que a gente vai retornar dentro do nosso texto, vamos dizer assim, response. Vamos pegar o nosso response.get left.message. Prontinho, tá? Feito o nosso retorno. Porque o que ele fez? Eu peguei o response, passei para o meu getLeft. O meu getLeft transformou isso aqui do objeto failure, tá vendo?
meu getLeft recebe objeto failure e a gente basicamente pegou a mensagem que foi retornada. E aqui eu retorno false, já desde agora. Lembrando que aqui eu tenho um show dialog, tá vendo? Tenho um show dialog aqui em cima. E eu preciso dar um navigator.offContext.pop para poder fechar ele antes da minha mensagem, tá? Então, como que a gente vai fazer? Aqui, ó. Navigator.offContext.pop. Feito. Então agora a gente já tem esses dois caras. Por que ele está dando esse errinho aqui? Porque ele fala que eu não posso usar um contexto, sendo que eu chamei uma função assíncrona. Então tem que verificar aqui. If se context ponto não está montado, pode colocar uma exclamação aqui que é o sinal de não está montado. O que ele faz? Retorna falso, tá? E aqui ele já resolve o nosso problema. Por quê? Porque se isso aqui não for, o código ainda não, a tela ainda não foi montada, ele vai retornar falso, sempre, tá? E aqui no final, se deu certo, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente pegar return.getWrite, que eu quero pegar o meu result que está vindo lá. Isso se o meu result, obviamente, não for nulo. Tá? Ele pode ser, ele é um result entity, obviamente, ele pode ser nulo, tá? Se a gente vier aqui no nosso signup, ó, o nosso signup ele pode retornar um nulo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente não vai dizer que ele não é nulo. A gente vai dizer que o user result vai fazer um if, novamente. Se user result for igual a null, né? A gente pode fazer alguma ação. Caso contrário, né? E aqui poderia até retornar. Eu acho que, se eu não me engano, a gente pode ter ele como nulo. Sim, poderia ter como nulo, tá? Se ele der algum erro, ele vai retornar um user result nulo, tá? Se não deu certo para salvar alguma coisa, mas na teoria a gente já pegaria ele aqui. Aqui embaixo, a gente basicamente iria simplesmente retornar uma mensagem de erro, assim como a gente fez aqui em cima. Eu vou retornar qualquer coisa aqui, tá? Só para a gente poder verificar que realmente não vai dar problema. Aqui não precisa ser a mensagem, tá? Pode ser um texto. Vou colocar aqui erro cadastrar usuário, poderia ser esse. E aqui embaixo, caso contrário, né, a gente dá um future delay e printa o resultado, ou seja, printa o usuário. Foram algumas alterações agora para essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai dar continuidade agora. Eu já vou postar uma aula na sequência dessa, porque essa daqui foi só a introdutória, para a gente poder voltar atrás um pouquinho. E agora a gente dá continuidade, beleza?